Então, pessoal, aí estou tentando fazer a vista isométrica daquela figura que está ali ao lado, tá? Eu tentei reproduzir ela ali com base na foto que vocês me deram, tá? De início, eu faço o que sempre fazemos, as linhas guias com 30 graus em relação à nossa linha de base que a gente vai tomar embaixo, tá? E aquela linha perpendicular bem ali ao centro, tá? Talvez seja um pouquinho claro, mas no início eu fiz claro, depois eu fui escurecendo um pouquinho, né? Então vocês conseguirem enxergar. E tudo que eu fiz um pouco mais escuro ali, na real era para ter feito um pouco mais claro. Eu fiz escuro porque foi para dar para enxergar no vídeo, né? Ali eu estou ajeitando a perpendicular ao centro, né? E como a gente pode observar nessa figura, ele não dá as cotagens para gente, logo ele não dá as medidas. Então eu vou pegar as medidas com o compasso, tá? O que não é necessariamente uma regra. Você pode pegar a medida também com a régua. Você pode pegar ali, medir e depois transpassar essa mesma medida para lá, tá? Aí, então, estou pegando a medida da minha vista frontal. Esse objeto está no terceiro diedro. A gente consegue ver isso por conta da configuração que as nossas vistas ortográficas estão, tá? E vou marcar ali, ó. Já que está no terceiro diedro, ele vai ficar com a vista frontal naquele lado ali. Então, coloquei a medida da minha vista frontal bem ali, tá? Logo depois, o que eu vou fazer, ó, é puxar agora novamente uma linha de chamada perpendicular à minha linha base, que passa por aquele ponto onde eu marquei o tamanho da minha vista frontal, tá? E aí a gente puxa para cima. Por enquanto está clarinho, mas depois acho que vai dar para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Aqui meus recursos são um pouco limitados, eu não tenho como fazer isso também, então eu improvisei um jeito aqui para tentar gravar para vocês. Aí eu estou pegando a altura total do meu objeto, também pela vista frontal, poderia ter pego pela vista lateral também, vai dar no meio. Mais para frente vocês vão ver que eu vou pegar novamente pela vista lateral. E aí eu estou marcando a altura do meu objeto. Lembrando que isso não é exatamente uma ordem a ser seguida. Eu poderia estar fazendo agora a vista lateral e estaria tudo bem, né? Isso não é bem uma regra que tem que se seguir à risca. As regras que tem que se seguir é que as coisas têm que ficar com 30 graus e perpendiculares quando tem que ser perpendicular, tá? Então ali, ó, eu vou tentar então traçar a altura para poder pra fazer com que ela bata na linha ali do meio. Você percebe que os quadros mexem um pouquinho, às vezes fica meio desalinhado, porque eu estou tentando olhar pela câmera do celular enquanto filmo, então isso é realmente um pouco complicado para mim, já que eu não tenho o equipamento necessário para isso. E agora eu vou pegar pela vista lateral. Estou pegando ali a medida. Acho que acredito que seja isso que eu vou fazer. Isso. Pegar a medida lateral ali para transpassar para outra parte ali da vista lateral. Peguei ela ali e estou passando ali pro lado agora. A gente pode observar que nesse objeto a gente vai ter uma semicircunferência também, tá? Que vai estar sendo colocada justamente ali na parte de baixo da base. A gente vê isso pela vista superior, tá? Só que esse objeto, ele não é um quadrado, tá? A base dele não é um formato quadrado, até porque não é uma semicircunferência. Mas o que eu quero dizer é que as medidas de profundidade e largura dela é diferente. E, em consequência disso, a gente não conseguiria fazer o nosso losango para estar então fazendo o nosso semicírculo de maneira tão fácil, tá? Mas mais para frente eu vou mostrar o que foi que eu fiz. E aí eu tô passando para cima para poder marcar novamente a altura. E tô tomando como base a altura que eu já tinha marcado ali anteriormente. Posso fazer isso porque as medidas são as mesmas, tá? Aí balançou um pouquinho porque eu tô usando um papelão para poder apoiar meu celular. Foi a maneira que eu encontrei aqui para poder conseguir gravar para vocês. Agora, se a gente olhar para a base, a gente vê que um lado está maior do que o outro. Mas isso é normal, é da figura mesmo. Mas quando a gente fechasse, perdão, quando fechássemos, a gente não iria estar formando um losango, porque o losango tem que ter todos os lados iguais. Então, aquela medida dali, a medida frontal está bem ali. Agora o que eu vou fazer, ó, é puxar as linhas que correspondem à parte de trás da nossa figura, puxando dali para lá e dali para lá, onde elas vão se encontrar, formando o que iria formar, é claro, o losango. Isso se a minha figura tivesse as medidas iguais na parte de baixo, o que não é o caso dali. Ali eu estava tentando achar a melhor maneira de apoiar os esquadros, porque os meus esquadros são pequenos, e
fica difícil às vezes de mexer na melhor maneira possível. Ali vocês percebem que eu mexi, ó, então eu voltei, tá? Não pode roubar e simplesmente encaixar e tentar ir de novo, não. Tem que voltar, tentar alinhar da melhor maneira possível e tentei ver em cima, se em cima ia ficar melhor, não ficou, então eu voltei para baixo. E ali passei ele pro lado. Então puxei a linha a partir dele. Eu vou estender essa linha para lá. A intenção é ela ficar do mesmo tamanho da minha vista frontal. E agora, fazendo o contrário, vou puxar agora uma linha de lá da base da minha vista frontal para cima. Agora vai ser alinhado ali. E com isso elas se encontram bem ali em cima, em um determinado ponto. Estou escurecendo um pouquinho porque ficou claro demais. Pronto. Então agora a gente consegue ver que temos um quadrilátero lá embaixo, só que isso não se trata de um losango, né? Porque tem as medidas diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida da minha vista frontal e vou jogar ela para a parte lateral também, para que eu fique com as mesmas medidas e com isso eu consiga fazer a minha semicircunferência. Tá? Observe que eu vou jogar ela ali para trás, ó. Agora marquei ela como se a minha base inteira fosse um quadrado, o que não é o caso, tá? Mas vocês vão entender o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. E marquei a mesma medida também ali para frente para poder ver onde é que ele iria bater. E percebe que bate tudo ali no mesmo lugar, tá? Para que eles fiquem todos os lados com a mesma medida, para que assim se configure como um losango mesmo. Agora eu estou fechando o losango ali, tá? E aí, a partir desse losango sim é que eu vou fazer a minha semicircunferência que está ali na minha figura, tá? Não sei se ficou muito bem claro o porquê que eu estou fazendo isso, mas tenha em mente o seguinte: se eu vou fazer uma circunferência em perspectiva isométrica, eu preciso de um losango, que nada mais é do que um quadrado em perspectiva, quando se fala de vista isométrica, é claro. Tá? Então, por isso que eu preciso desse quadrado ali, que no caso, o losango, é claro. Né? Então, por isso que eu tive que jogar aquela medida ali para trás, para que ficasse com todas as mesmas medidas. Ah, mas por que você não jogou a medida da vista lateral, e sim a medida da vista frontal? Porque a medida da vista lateral, ela não é o raio da minha... Ela não se configura, melhor dizendo, como o diâmetro da minha semicircunferência. O diâmetro da minha semicircunferência é a minha vista frontal. Então, é dele que eu preciso pegar. Tá? Aí, o que eu estou fazendo com os quadros nessa posição é marcar os pontos médios. Tá? É um truquezinho que eu uso para marcar os pontos médios usando o ângulo de 60 graus. Vocês não necessariamente precisam marcar assim. A única coisa que vocês vão ter que fazer é pegar a régua, claro, tá? E medir com a própria régua. Vocês vão medir com a régua para poder a gente conseguir visualizar qual seria os pontos médios dele. Para que a gente precisa dos pontos médios? Precisamos de pontos médios para poder fazer a tal da semicircunferência. Agora eu estou pegando a altura dessa minha base aí, porque eu vou precisar de um outro losango deslocado para cima, exatamente igual ao de baixo, pois a minha semicircunferência ali ela tem uma certa espessura. Então foi ela que eu peguei ali, fiz uma marcação nas 4 pontas do nosso losango, de maneira que ficasse para cima. Perceba que ali eu ia colocar no lugar errado, mas fui para o lugar certo. E fiz uma marcaçãozinha para cima. Agora eu vou ligar ele formando novamente um outro losango semelhante ao de baixo, só que deslocado para cima. Tá? Após fazer isso, eu vou simplesmente marcar novamente os pontos médios dele também. O vídeo no total ficou um pouco longo, tá? Ali que eu tô fazendo ali, tá puxando uma perpendicular para saber onde é que bateu a parte que eu fiz ali naquela parte, tá? O vídeo ficou bem longo, ficou com 22 minutos, mas foi porque eu tentei fazer de maneira rápida, não, de maneira pausada para que vocês conseguissem entender o que está sendo feito. Eu não quis fazer tão rápido para que desse para vocês entenderem, tá? Eu tô tentando, esforçando aqui, galera.
Eu não estou muito acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas eu estou tentando aqui. Inclusive estou narrando esse vídeo depois, porque não dava para eu gravar ao mesmo tempo com o áudio, porque eu estou em casa e tem gente assistindo TV, tá barulho, então eu não podia incomodar também eles e tirar isso deles. Tá? Então, ali novamente estou usando o mesmo truque dos 60 graus para poder marcar os pontos médios, tá? Dos lados do meu semicírculo. Então agora eu vou com o compasso, vou fazer a primeira parte do meu semicírculo. Coloquei a ponta seca numa das diagonais menores, no caso do losango referente ao losango de baixo, tá? E estou marcando os pontos médios opostos a ele, tá? Ali eu mexi um pouquinho, saiu, mas voltei para ele e fiz a marcaçãozinha, tá? E agora pelo de cima fazer a mesma marcação, ligando um ponto médio ao outro, tá? Percebe como eu fiz de maneira correta, com as medidas certinhas, ó, bateu certinho nos pontos médios que já tinha ali, sem ficar para fora. Agora, para eu fazer a outra parte, eu vou precisar ligar, ó, da diagonal menor ao ponto médio oposto a ele, e o mesmo fazer na parte de baixo também, da diagonal menor ao ponto oposto. Percebe que eu estou fazendo isso, ó, com o losango de cima primeiro. E logo após eu vou fazer com o losango de baixo. Ali naquela interseção entre essas duas linhas vai ser onde eu vou marcar, onde eu vou colocar, na real, a minha ponta seca do compasso, tá? Fiz uma marcaçãozinha ali para ver se vocês conseguiam ver melhor onde é que foi que marcou, tá? Fiz uma setinha. É ali onde eu vou colocar a ponta seca do meu compasso. Mas antes eu vou marcar o do outro. Mas antes mesmo ainda reforcei ele porque achei que estava muito claro, vocês talvez não conseguissem ver no vídeo. Então dei uma reforçada. Aquele ponto ali, onde eu vou apoiar a ponta seca do meu compasso. A ponta seca do compasso é a ponta que espeta, a ponta de agulha, tá? Agora eu estou marcando do losango referente ao de baixo, ó. Marquei ali, da diagonal menor até o ponto médio oposto, da diagonal menor até o ponto médio oposto. Ah, por que eu não marco pro outro lado? Porque a minha semicircunferência não tá naquele lado de lá, só tá para esse lado aqui. E agora no de baixo, ó, percebe que eu vou marcar até com uma outra cor, a cor azul. O de baixo é o azul, o de cima é o vermelho. Agora voltando para o compasso, eu vou começar pelo de cima, que é o vermelho, tá? Vou levar um ponto médio até o outro ponto médio. Lembrando, estou levando um ponto médio referente ao losango de cima. Não posso confundir e tentar unir com o de baixo, que não vai dar certo. Então, referente ao losango de cima. E com isso eu faço a voltinha lá que estava faltando, na minha semicircunferência. Agora eu vou usar o de baixo para poder fazer o mesmo caso. Só que para o de baixo, eu não posso levar tudo porque ele vai ficar oculto em relação ao outro, tá? Então eu estou marcando aí a diagonal maior, que é para eu saber até onde que eu devo ligar. Eu vou ligar até a diagonal maior, tá? A ponta seca vai naquele ponto de interseção entre os pontos que saíram da diagonal menor e eu vou levar até a diagonal maior ali apenas. Não vou precisar levar até o outro ponto. Ah, por que você não faz isso? Porque se eu levasse, ele ia ficar oculto em relação à parte de cima, então não seria necessário. Então agora eu estou marcando a diagonal maior do losango de cima. Percebe que isso aí eu estou fazendo bem clarinho mesmo, porque não é uma linha tão necessária. É apenas para que a gente consiga saber onde é que eles vão se unir ali, tá? Então agora eu estou unindo, ó, um ponto da diagonal maior com o ponto da diagonal maior do de baixo, onde eles se encontraram. E agora eu vou partir para a parte de trás, tá? Aí partindo para a parte de trás agora, eu vou simplesmente dar continuidade à minha figura. E percebe o seguinte, eu não vou levar até lá atrás, onde eu tinha marcado para fazer o meu losango. Estou levando até onde eu tinha marcado o tamanho da minha vista lateral, tá? E é nele que eu estou subindo. Aqui só para conferir, eu peguei o tamanho da minha vista lateral, só para ver que se estava batendo certinho, e estava. Tá? Então agora eu estou subindo ali, ó, a parte de trás da minha vista lateral, tá? Que é a parte de trás referente à minha figura como um todo. E eu vou então, ó, vocês vão perceber que eu vou cometer um erro aqui a partir dessa parte, que eu peguei a mesma altura e eu joguei ele naquele ponto ali. Só que eu usei o losango como referência, só que o losango, ele não faz parte da figura, esse losango inteiro, certo? Então, ó, na hora que eu pego e tento marcar dele lá para cima, vai dar errado isso. Ficou errado. Primeiro que não ficou com 30 graus, tá? E a gente consegue visualizar que está errado aquilo ali, tá? Então, é importante a gente ter essa visão também.
Né? Eu mesmo consegui visualizar que estava errado e depois fui conferir ali, ó, que não estava com os 30 graus. Então eu percebi que eu tinha cometido um erro. Até medir para ver se eu tinha medido certo, mas ainda não tinha percebido qual tinha sido o meu erro. Aí agora sim eu vi que eu precisava marcar naquele pontinho ali, que é o ponto referente ao tamanho da minha vista lateral e não referente ao tamanho do losão. Tá? Aí eu peguei a borracha para apagar. Tem um negócio estranho com a câmera do meu celular que quando eu mexo muita coisa ali na frente, ela acaba se alinhando conforme a minha mão mexe. Então por isso que deslocou ali para cima. Né? Agora voltou pro lugar. Então, ó, naquele pontinho ali, tá? Que é o ponto onde o tamanho da minha vista lateral tá batendo. Que foi logo que eu marquei lá no início, quando eu fiz o tamanho todo da, da base da minha figura. Então, eu puxei uma perpendicular ali para poder bater lá na altura que eu já tinha marcado anteriormente. Agora, fechei ali em cima. Essa é a parte de cima da nossa figura. Essa figura em si, ela tem uma rampinha na parte do meio ali. Como é que eu sei disso? Por conta do tracejado que a gente visualiza na vista lateral. Tá? Então, essa divisão que tem 3 divisões ali no centro da nossa figura. A gente consegue visualizar isso na vista frontal e na vista superior. Tá? A do meio é uma rampa. Embora não pareça assim logo de cara, mas a gente consegue visualizar pela vista lateral. Aí o que eu fiz foi pegar a espessura da minha vista lateral ali, tá? A parte de trás dele ali, vamos dizer que das costas da cadeira, se a gente imaginar que ele ali como uma cadeira. E fiz a marcaçãozinha e fiz uma linha de chamada passando bem ali, que fosse paralela àquela linha ali ou perpendicular à linha que eu tomei como base inicialmente. Então agora, olha, agora ali eu puxei a linha só para fechar ali até ele e puxei uma linha para cima. Show. Ali estava só reforçando. Percebe que eu não fechei ali a lateral, porque a gente vê que não tem fechamento ali na nossa vista lateral. Tá? Aquela linha que tem ali na vista lateral, na parte da base, aquela linha é só para marcar onde é que a semicircunferência termina. O Elito, por algum motivo, ele na hora que ele faz essas coisas, ele acaba marcando muito escuro aquilo ali. Eu não entendo o Elito. Então, enfim. Agora que eu vou fazer ali, ó, eu vou pegar o mesmo ângulo de 30 graus que eu coloquei ali, vou tentar levar lá para a parte de cima. Ó, marcando ele ali mais escuro, o ângulo de 30 graus que está ali, ó, que eu estou pegando. Para poder fazer a parte semelhante a essa daqui, só que lá do outro lado. Então, alinhei aqui com 30 graus. Tá? E vou levar ele lá para outra parte lá de cima da minha figura. Eu puxei aqui para o lado, meus esquadros são pequenos, me atrapalhei um pouquinho com a folha. Então eu vou deslocar ele para o lado, tá? E vou puxar lá para cima. Percebe que em momento algum eu estou tirando do paralelo com os 30 graus. Tá? Eu mexi bastante coisa, mas eles continuaram na mesma posição. Então fiz a marcaçãozinha ali, já alinhei ele ali para baixo, vou puxar perpendicular onde ele se encontrou com aquela outra linha ali, que é a mesma espessura do meu cara ali aqui desse lado aqui, do lado direito do visor. Puxei a perpendicular até tocar lá na parte de baixo na minha figura. Onde ele toca ali na parte de baixo, é onde vai estar sendo ligado também para finalizar a figura. Ali agora eu só estou alinhando e escurecendo um pouco. E ela é fechada bem ali. Tá? E agora esse pontinho ali aquela curvinha dali, eu vou ligar com a curvinha feita desse lado aqui, que é semelhante a ela. Tá? Que a gente enxerga essa parte logo ali na base. Tá? Agora eu tô pegando ó, as partes do lado de cima, que são 3 partes iguais ali. Por isso que eu pego só uma delas e uso só uma delas, porque elas são iguais. Joguei para ali. Novamente mexi um pouquinho a câmera ali. Joguei ele pro outro lado. Agora novamente, ó, paralelo àquele ângulo de 30 graus ali que eu tinha colocado inicialmente, eu vou puxar linhas de chamadas passando por aqueles pontos ali que eu marquei. Demarcação, continuidade. Eu levantei os quadros ali, mas o de baixo não se mexeu. Então eu posso fazer isso. E fiz a marcaçãozinha para ali. Onde eles bateram nessa linha logo da frente da espessura da minha figura,
eu vou puxar perpendiculares, tá? Nesse caso pode ser paralelas àquelas ali do lado já. Tá, puxei uma perpendicular passando ali, indo até a parte lá de baixo. E eu vou puxar bem ali no outro também, pegando dali do lado. O desenho nesse momento está um pouco poluído por conta das linhas ali embaixo que eu acabei escurecendo para conseguir se visualizar. Mas para que esteja dando para vocês entenderem. Agora falta fazer tal rampa, tá? Eu vou dar uma escurecida aqui em algumas linhas. Percebe que eu não passei ali pelo meio, porque ali não vai existir nada. Vou escurecer essa parte que desce. E esse outro aqui também que desce. E a própria linha que eu já tinha feito anteriormente ali. Agora, a minha rampinha, ela vai estar naquela diagonal ali, ó. Daquela parte dali de baixo até ali em cima. Então a gente faz a marcação ali de maneira escura, que é o que a gente está visualizando, tá? E ela iria aparecer ali naquela parte ali também, tá? Aí eu marquei tracejado, tá? Só que em vista isométrica a gente não costuma marcar esses tracejados não, tá? Eu marquei para que vocês conseguissem visualizar o que está acontecendo ali. E é isto. Aí eu estou só finalizando o objeto, escurecendo o que tem que ser escurecido. Depois eu devo dar uma apagada em algumas partes, só para que o desenho fique um pouco mais claro de vocês visualizarem. Eu estava procurando a borracha, encontrei ali. E ali estou só dando uma apagada, uma suavizada nas outras linhas, só para que vocês consigam entender. Claro, na prova vocês vão estar fazendo essas linhas chamadas de maneira mais clara, então vocês não vão precisar necessariamente estar apagando elas. Vocês podem deixar elas ali, que é bom para o professor visualizar também o que foi que vocês fizeram. Tá? Aí eu estou só clareando para que vocês consigam entender o desenho. Mas quando vocês forem fazer de vocês, é só fazer as linhas chamadas mais claras. Tá? E é isso, galera. Foi o que eu consegui fazer. Tá? Espero que eu consiga ajudar vocês amanhã. E se eu não conseguir amanhã, tem a optativa, acho que no dia seguinte. E é isso. Valeu.